Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para vocês sobre a China socialista do pós-Revolução Chinesa que ocorreu em 1949. As primeiras medidas tomadas pelo Mao Tse-tung estão relacionadas à reforma agrária, então diminuição da concentração fundiária que existe na China ou que existia na China, nacionalização de indústrias e bancos, lembrar que a grande maioria das indústrias e bancos que existiam na China eram pertencentes ao capital estrangeiro, sobretudo capital europeu, países europeus e do Japão também. E uma medida importante foi a preocupação com a industrialização de base do país, desenvolvimento de indústria de base. Porém, o grande problema que a China enfrentava ainda era a fome. Então, em meados do século XX, pós 1949, a China enfrentava um grande problema de fome, derivado aí da baixa na produtividade agrícola. Para tentar resolver esse problema, ou para tentar minimizar ao menos esse problema, o Mao Tse-tung lançou um programa chamado Grande Salto para Frente, que foi a obrigatoriedade de deslocamento de parte da população da cidade, dos grandes centros, para o campo. Então a gente costuma dizer que o Grande Salto para Frente é o êxodo urbano forçado. Por que forçado? Porque a pessoa que se recusasse a sair da cidade para ir para o campo produzir, poderia até mesmo ser executada, poderia até mesmo ser morta pelo Estado, ok? Então com isso ele desloca a população para as áreas agrícolas, onde as terras teoricamente são coletivas ou estatais, e essa população é obrigada a trabalhar também de forma forçada para aumentar a produtividade do país e consequentemente diminuir ou acabar com a fome. O resultado do Grande Salto para Frente em termos de produção agrícola é positivo. A China aumenta a sua produção agrícola, segundo algumas estimativas, entre 75% e 80%, o que teoricamente seria suficiente para diminuir com a fome ou pelo menos acabar com a fome. Mas tem um outro problema que é a questão da distribuição e muitas vezes da corrupção presente aí nos membros do PCC, do Partido Comunista Chinês, ok? Do ponto de vista cultural, o Mao Tse-tung lança a Revolução Cultural nos anos 60. Esse é um importante episódio da história chinesa dos anos 60. O Mao Tse-tung ele tinha uma ideia clara e fixa de que as pessoas só aceitariam o socialismo se pensassem de uma outra forma, se esquecessem as práticas capitalistas. Portanto, Mao Tse-tung, ele, a partir da Revolução Cultural, vai abolir as práticas burguesas. Como assim abolir as práticas burguesas? Dois exemplos bem práticos. Ele vai uniformizar toda a população. Então toda a população chinesa vai utilizar o mesmo tipo de roupa. A ideia de escolher um tipo, cor ou modelo de roupa é uma ideia tipicamente burguesa que vai ser eliminada na China. Então todos na China vão andar uniformizados a partir desse momento. Um outro exemplo de abolição de prática burguesa é a questão dos animais domésticos. O Mao Tse-tung vai proibir que a população chinesa, que qualquer membro da população chinesa, cuide de animais domésticos. Então a prática de cuidar de animal doméstico passa a ser uma prática proibida. Mas qual a relação de animal doméstico com prática burguesa? O animal doméstico ele precisa ser alimentado, são necessários uma série de cuidados com esse animal doméstico, e esses cuidados implicam muitas vezes em gastos. Num país em que grande parte da população é pobre, em que grande parte da população ainda passava fome, a ideia de cuidar do animal doméstico, segundo a visão do Mao Tse-tung, é uma ideia extremamente burguesa, portanto eliminada. Mas outras práticas também são eliminadas. Eu gosto de destacar isso aqui. Proibição de costumes ocidentais. Músicas ocidentais são proibidas na China, instrumentos de origem ocidental são proibidos na China. Então a ideia dele é uma nova forma de pensar dentro de padrões orientais, chineses e socialistas, ok? Uma outra característica da Revolução Burguesa foi a obrigatoriedade de culto ao líder, que no caso era ele, Mao Tse-tung. Então as pessoas tinham que, em suas casas, ter um retrato, naquela época chamado de retrato do líder, e promover culto a este líder em determinados momentos do dia, em cerimônias oficiais, enfim. Então é uma forma aí que ele encontrou de fortalecer a imagem dele e ao mesmo tempo tentar eliminar antigos padrões capitalistas ainda existentes na China, ok?
A Revolução Cultural ela traz algumas consequências trágicas para a China. Professores foram proibidos de atuar nesse momento na China, já que eles tinham formação, digamos que capitalista. Então ele queria formar uma nova equipe de professores, um novo grupo de professores com mentalidade socialista. Até que esses professores se formassem, os que existiam foram proibidos de atuar. E médicos foram proibidos de atuar na China, também em função de uma formação anteriormente capitalista. O grande resultado foi um momentâneo colapso educacional e também na área da saúde, com centenas até milhares de mortos, né? Inclusive muitos que fogem da China nesse momento. Então esse é um período de grande migração de chineses para diversas partes do mundo, inclusive aqui para o Brasil. Ok? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.